Olá, tudo bem com vocês? Beleza? Galera, para a gente finalizar a nossa aula sobre, os conteúdos sobre cinética química, vou falar para vocês aqui sobre a lei da ação das massas. Então, se você observar aí nas nossas aulas anteriores, a gente viu toda a parte teórica de cinética química, mas a parte de velocidade média, tanto de consumo de reagentes, quanto de formação de produtos, quanto a velocidade média da reação, ok? Agora, para finalizar, a lei da ação das massas, ou lei da velocidade, ok? Então, compartilhando a tela aqui com vocês, certo? Tá aí. Lei da ação das massas, certo? Então, gente, lei da ação das massas, ou lei da velocidade, ou lei de Gutenberg-Wade. A velocidade de uma reação é proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes, elevadas a expoentes determinados experimentalmente. Considere a reação genérica abaixo, né? A gente tem aí, ó, A mais B produzindo C mais D, certo? Aplicando a lei da velocidade, temos. Então, como é que a gente monta a expressão da velocidade, né? A expressão da lei da ação das massas? Sempre velocidade vai ser igual a uma constante cinética K, que multiplica a concentração molar de cada um dos reagentes presentes, elevados a expoentes que são determinados de maneira experimental. Então, olha só, V está aqui para você, ó, velocidade. K está aqui, constante, cinética. A, né? Dentro do colchete significa concentração molar de A. Elevado a X. O que é X? X é a ordem em relação a A. Esse X, ele é calculado experimentalmente, certo? Vezes B dentro do colchete, que é o quê? Concentração molar de B, certo? Está aqui. Elevado a Y. O que é Y? Y é a ordem em relação a B, que também a gente só consegue determinar experimentalmente. Tudo bem? Então, é assim que a gente calcula a lei da velocidade. Constante K, que multiplica a concentração molar de cada um dos reagentes, elevados a expoentes determinados experimentalmente. Tudo bem? A soma dos expoentes é a soma de X, mais Y é a ordem global, ordem total da reação. Ok? A parte teórica é só isso, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos para a gente saber como é que a gente trabalha, de fato, com essa partezinha, ok? Então, tá aí, olha só. Os conversores catalíticos, ok? São a opção mais comum para o controle das emissões de gases poluentes pelos motores de combustão interna dos automóveis, acelerando a conversão dos óxidos de nitrogênio em gases nitrogênio e oxigênio. Uma reação química que pode ser utilizada para a conversão do óxido nítrico em gases não poluentes, a reação desse gás com hidrogênio, resultando nos gases nitrogênio e água, como mostra a equação química a seguir. Então, ele passou para a gente. 2NO reagem com 2H2, produzindo N2 mais duas águas. A cinética dessa reação, na temperatura de 1250 graus Celsius, encontra-se representada na tabela abaixo, a qual indica a influência da concentração dos reagentes na velocidade da reação, obtida através de 3 experimentos executados sobre as mesmas condições. Então, tá aí, ó. 3 experimentos. Em cada um, ele utilizou concentrações de NO e de H2 diferentes. Consequentemente, a velocidade da reação foi diferente, ok? Então, o exercício está fazendo duas perguntas para a gente. Escreva a equação da velocidade dessa reação. Então, a expressão, né, a equação da velocidade é igual a K, que multiplica a concentração dos reagentes elevados a expoentes determinados experimentalmente. E calcule a velocidade quando a concentração de NO for 0,30 mol por litro e a concentração de H2 for igual a 0,10 mol por litro, né? Então, gente, eu vou fazer aqui de duas maneiras. Eu vou fazer do jeito correto, mostrando os cálculos que a gente faz de maneira correta para chegar ao valor. São cálculos que a maioria de vocês tem uma certa dificuldade.
Terminando esses cálculos, eu vou refazer o exercício utilizando um macete, certo? Então, eu vou te mostrar as duas maneiras de serem feitas, tudo bem? Então, vamos lá. Ó, se eu colocar aqui para você, né? Velocidade é o que eu falei para vocês, é uma constante K que multiplica a concentração de cada um dos reagentes elevados aos seus respectivos expoentes, ok? Como é que eu faço para descobrir quais são esses expoentes A e B? Porque quando eu vou montar a equação da velocidade, eu tenho que colocar o valor de cada uma desses expoentes, ok? Então é o seguinte, o experimento 1, se eu fizer a substituição, olha lá o experimento 1, a velocidade não é 0,025? Então substituir, né? O V por 0,025. Ó, é igual a uma constante K que multiplica a concentração dos reagentes. No primeiro experimento, NO não é 0,10? Pois aqui, ó, 0,10 elevado a A, vezes a concentração de H2. Qual é a concentração de H2 no primeiro experimento? É 0,04? Então tá aqui, ó, 0,04 elevado a B. Então, essa é a equação do experimento 1. E o experimento 2? Experimento 2, a velocidade não é 0,10? Então, 0,10 isso é igual a uma constante K que multiplica a concentração de NO, que é 0,20, elevada ao expoente, que é A, vezes a concentração de H2, que é 0,04, elevada a B, certo? Essa é a expressão do experimento 2. Tudo bem? Por que eu peguei o experimento 1 e o experimento 2? Por que eu não peguei o 1 e 3, por exemplo? O ideal é a gente tentar trabalhar com dois experimentos no qual apenas a concentração de um dos participantes varia. Então, gente, do primeiro para o segundo experimento, a concentração de H2 ficou constante. Variou apenas a concentração do NO, certo? Então, se variou apenas a concentração do NO, qualquer coisa que aconteceu com a velocidade da reação foi por causa da mudança da concentração de NO, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu sempre vou pegar a expressão de um experimento e dividir pela expressão do outro. Então, eu posso dividir a expressão de 1 pela expressão de 2, ou o contrário. Eu vou dividir 2 por 1. Por quê, pessoal? O ideal é você pegar os maiores valores e dividir pelos menores valores. Você concorda que no experimento 2 eu tenho valores maiores do que no experimento 1? Ó, 0,10 é maior do que 0,025, 0,20 é maior do que o 0,10, certo? Então, eu vou dividir 2, a expressão 2, pela expressão 1, tudo bem? Então, seguindo, tá aí, ó, dividindo 2 por 1. Então, sempre você vai pegar a expressão da velocidade de um experimento e dividir pela expressão da velocidade do outro experimento, ok? Então, se a gente dividir isso daí, ó, você concorda comigo? K, a gente pode cancelar com K, porque K é uma constante, certo? 0,04 elevado a B, a gente pode cancelar com 0,04 elevado a B, ok? Então, o que sobrou? 0,10 dividido por 0,025 dá 4. Então, 4 é igual a 0,20 elevado sobre A dividido por 0,10 elevado sobre A, certo? Matematicamente, eu posso falar que 4 é igual a 0,20 sobre 0,10 elevado a A. 0,20 sobre 0,10 dá quanto? Dá 2, certo? Então, ó, 4 é igual a 2 elevado a A. O que é 4? 4 não é 2 elevado ao quadrado? Então, 2 elevado ao quadrado é igual a 2 elevado a A é igual a 2. Então, eu descobri que o expoente A vale 2. Tá vendo? Então, esse é o jeito correto, bonitinho, usando todos os conhecimentos matemáticos e químicos para a gente chegar no valor de cada um dos expoentes. Descobri o valor de A. Falta descobrirmos o valor de B. O B, se nós olharmos na expressão da velocidade, está relacionado ao H2, não está? Então, eu tenho que pegar de um experimento para o outro, no qual só o H2 varie. Você concorda comigo que do segundo para o terceiro experimento, só o H2 variou? O NO permaneceu constante, o H2 variou, não foi? Então, qualquer influência na velocidade foi por culpa de quem? Foi por culpa do H2, ok? Então, eu vou pegar lá. Olha só. Experimento 2, substituir. Velocidade é 0,10, que é igual a uma constante K, que multiplica a concentração de NO elevado a Azinho,
vezes a concentração de H2 elevado a Bzinho, certo? E o experimento 3, velocidade, que é 0,20, é igual a uma constante K que multiplica concentração de NO elevado a Azinho, vezes a constante de H2 elevado a Bzinho, certo? Vou dividir um pelo outro. Pode ser o 2 pelo 3 ou 3 pelo 2. É mais fácil dividirmos os maiores valores pelos menores. Então, é mais fácil dividirmos, ó, 0,20 não é maior que 0,10, 0,08 não é maior que 0,04. É mais fácil dividirmos 3 por 2, tudo bem? Então, tá aí, ó. Peguei a expressão 3, dividi pela expressão 2, tudo bem? Podemos cancelar K com K, porque K é uma constante, certo? Podemos dividir, cortar, cancelar 0,20 elevado a A com 0,20 elevado a A, certo? Então, o que sobra? 0,20 dividido por 0,10 não dá 2? Então, vai ficar 2 é igual a 0,08 elevado a Bzinho, dividido por 0,04 elevado a Bzinho. 0,08 elevado a Bzinho, dividido por 0,04 elevado a Bzinho, eu posso escrever assim, não posso? Dessa maneira, certo? 0,08 dividido por 0,04 não é 2? Então, podemos escrever que 2, né? Que é a mesma coisa que 2 elevado a 1, é igual a 2 elevado a Bzinho. Bzinho é igual a 2. Desculpa, Bzinho é igual a 1. Então, descobrimos o valor de Bzinho. Se descobrimos o valor de Azinho e de Bzinho, a equação da velocidade nós já não tínhamos descoberto aqui anteriormente? Velocidade sempre é uma constante K que multiplica concentração de cada um dos reagentes elevado a seus respectivos coeficientes, certo? Essa é a equação da velocidade. Como eu descobri o valor de A e o valor de B, só substituir o A e o B, certo? Então, neste caso, velocidade vai ser igual a uma constante K que multiplica a concentração de NO elevado ao quadrado vezes a concentração de H2 elevado a 1. Eu, particularmente, acho desse jeito mais difícil. Mas por que eu estou te passando essa situação? Porque existem casos raros em exercícios de vestibular que, de um experimento para outro, os dois variam. E aí eu não consigo descobrir através do macete que eu vou mostrar para vocês para frente. Então, imagina o seguinte, tá? Que ele tivesse passado só o primeiro e o terceiro experimento, não tivesse passado o segundo. Do primeiro para o terceiro, o NO variou e o H2 também variou, certo? Então, só através do cálculo dessa maneira que eu conseguiria chegar na resposta que o vestibular traria para mim. Só que esse tipo de exercício é mais raro de cair. Na maioria das vezes, vão ser exercícios como esse que eu acabei de passar para vocês, em que eu consigo olhar de um experimento para outro, na qual só um dos participantes varia a concentração, certo? Então, existe um macete que a gente pode utilizar que é muito mais fácil do que esse cálculo. Como é que é esse macete, Manzi? Tá aqui, ó. Peguei a mesma tabelinha, tá vendo? Tá? O que a gente vai fazer? Velocidade é igual a K, que multiplica a concentração de cada reagente elevado ao seu respectivo expoente, certo? Então, tá aí, ó. Ok? Como é que eu vou descobrir o A e o B sem fazer aquele tanto de cálculo? Vamos olhar de um experimento para o outro, no qual só um varia e o outro permanece fixo, ok? Do experimento 1 para o experimento 2, vocês concordam que só o NO variou? O H2 permaneceu constante, certo? Então, dá uma olhada no macete. O que aconteceu do experimento 1 para o experimento 2 com NO? Você concorda comigo que multiplicou por 2? Dobrou, certo? Então, multiplicou por 2, ok? Eu vou lá na velocidade e vou colocar a mesma base que eu utilizei no NO. Então, ó, a velocidade do primeiro para o segundo experimento. 0,025 para 0,10 não quadriplicou? Multiplicou por 4, não foi? Mas como eu usei aqui, ó, vezes 2, aqui eu também vou colocar a mesma base, vezes 2. O que é 4? 4 é 2 elevado a um expoente. 4 é 2 elevado a qual expoente? 4 é 2 elevado ao quadrado, certo? Vocês perceberam que eu usei a mesma base? Então, olha só. Na concentração, certo? Na concentração aqui, eu usei vezes 2. Aqui eu uso a mesma base, vezes 2, ó. Só que a concentração não quadriplicou. O que é quadriplicar? É 2 elevado ao quadrado. O número que eu elevei aqui
é o mesmo número que eu vou elevar aqui. Então, eu sei que esse Azinho, ó, é 2. Então, eu já descobri que velocidade vai ser igual a K vezes a concentração de NO elevado ao quadrado. E o H2? Vou olhar de um experimento para o outro, no qual somente o H2 variou. Aonde eu percebo isso? No experimento 2 para o 3, certo? Então, do segundo para o terceiro experimento, somente a concentração do H2 variou, do NO permaneceu constante, certo? O que aconteceu com a concentração de H2? Você concorda comigo que dobrou? Então, lá na velocidade, antes de eu olhar o que aconteceu, eu já vou colocar vezes 2, tudo bem? Gente, o que aconteceu com a velocidade? De 0,10 para 0,20, não dobrou? O que é dobrar? É esse 2 que eu coloquei aqui, elevado a quanto? Elevado a 1, certo? Então, de 0,10 para 0,20, multiplicou por 2. Então, eu peguei a mesma base daqui, ó, do H2, certo? E elevei a 1. O número que eu elevo aqui vai ser o expoente do H2. Então, eu não elevei a 1, então o H2 tem que ser elevado a 1. Eu cheguei na mesma resposta que o slide anterior, certo? Então, é isso que eu quero te mostrar. Você tem todos aqueles cálculos, que é o jeito mais correto de mostrarmos, certo? Como deve ser feito. Mas esse macete, eu acredito que é muito mais fácil. Tudo bem? Beleza? E o exercício tinha feito uma outra pergunta para a gente, né? Qual seria a velocidade da reação quando o NO é 0,30 e o 0,2 e o H2 é 0,1, certo? Então, ó, velocidade é igual a uma constante K que multiplica a concentração de NO ao quadrado vezes a concentração de H2 elevada a 1. Só que para eu calcular a velocidade, eu tenho que descobrir a constante K, né? Então, o que é a constante K? Eu consigo descobrir ela a partir de quê? A partir de cálculos, não é isso? Então, eu tenho 3 experimentos. Você pode usar o primeiro, o segundo ou o terceiro. Eu escolhi usar o terceiro. Se você usasse qualquer um dos outros, a resposta seria a mesma, ok? Então, a velocidade no terceiro experimento não é 0,20? Então, eu pus aqui, ó. 0,2 é igual a uma constante K, que multiplica. Estou usando o experimento 3. Concentração de NO não é 0,2? Então, 0,2 ao quadrado, que eu descobri que é ao quadrado, certo? Vezes a concentração de H2, que é 0,08 elevado a 1, tudo bem? Se eu fizer esses cálculos, ó, posso cortar 0,2 de um lado com 0,2 do outro, né? Porque 0,2 ao quadrado é 0,2 vezes 0,2, ok? Então, 1 vai ser igual 0,2 vezes 0,08 dá 16 vezes 10 a menos 3K. 16 vezes 10 a menos 3 está multiplicando, passa dividindo. K vai ser igual a 62,5. Eu descobri o valor de K. Por que eu descobri o valor de K? Para poder resolver a outra pergunta que o exercício me fez. Qual é a velocidade da reação quando NO é 0,30 mol por litro e H2 é 0,10 mol por litro? Tá aí, ó. Velocidade é igual 62,5, que é a constante K, vezes a concentração de NO, que o exercício me passou, que é 0,3 ao quadrado, vezes a concentração de H2, que o exercício no slide anterior passou para mim, que é 0,1. Certo? Fazendo os cálculos, a gente chega ao valor de que a velocidade é 5,625 vezes 10 a menos 1 mol por litro vezes segundo. Ok? Então, quando o exercício me passar valores diferentes do da tabela e pede a velocidade da reação, primeiro temos que fazer um cálculo para descobrirmos a constante K, certo? Utilizando qualquer um dos experimentos que o exercício me passou, e depois fazemos a substituição utilizando os valores que o exercício passou para a gente, ok? Então, o ideal é você tentar rever essa videoaula, esse pedacinho novamente, certo? Para que você consiga entender melhor, caso algum pedaço do cálculo não tenha ficado claro para você. Tudo bem? Para terminarmos, olha só, segundo exercício, né? Nesta reação aí, a lei cinética é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio. Quando eu falo que é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio, eu quero falar para você que lá na expressão da velocidade, o NO2 tem que estar elevado ao quadrado. E de ordem zero em relação ao monóxido de carbono.
eu quero falar para você que o monóxido de carbono, que é o CO, tem que estar elevado a zero. Então, olha só. Velocidade é igual K, que multiplica a concentração de cada um dos reagentes. Então, vai ser a concentração de NO2 elevada ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque ele fala que a lei cinética é de segunda ordem em relação ao NO2. Certo? E por que a concentração de CO está elevada a zero? Porque ele fala que é de ordem zero em relação ao CO, que é o monóxido de carbono. Tudo bem? Beleza? Quando, simultaneamente, dobrasse a concentração de dióxido de nitrogênio e reduzisse a concentração de monóxido de carbono pela metade, a velocidade da reação será... Olha só, gente, você concorda comigo? Qualquer valor que eu coloque para CO elevado a zero, não vai ser 1? Qualquer valor elevado a zero dá 1, certo? Então, 1 vezes K vezes NO2 ao quadrado, dá isso aqui, certo? Então, a velocidade inicial é igual a K, que multiplica a concentração de NO2 elevado ao quadrado. Neste caso, apenas a concentração de NO2 que vai interferir na nossa velocidade, tudo bem? Então, acompanha comigo. Se eu dobrar a quantidade de NO2, não foi isso que o exercício pediu para fazer? Então, a velocidade vai ser igual a constante K, que multiplica 2 vezes a concentração de NO2 elevado ao quadrado, certo? Então, no início, nós tínhamos uma concentração de NO2. Se nós dobrarmos, nós vamos ter 2 vezes a concentração de NO2, tudo bem? 2 elevado ao quadrado não é 4? Então, velocidade vai ser igual a K, que multiplica 4 vezes a concentração de NO2 elevado ao quadrado. Você concorda comigo? K vezes NO2 ao quadrado não era a velocidade inicial? Olha aqui, ó. Certo? Então, a velocidade vai ser igual a 4 vezes a velocidade inicial. Ou seja, a velocidade inicial vai quadriplicar, né? Então, se a velocidade vai ser 4 vezes a velocidade inicial, a resposta vai ser letra E. Entendeu? Caso você achou um pouquinho difícil, eu vou te mostrar uma outra maneira de você fazer. Qual que é a outra maneira de ser feita, né? Substitui por valores, caso você ache mais fácil. Olha só. Velocidade inicial, não é K que multiplica a concentração de NO2 elevado ao quadrado? Use o valor que você quiser para o início. Então, eu quero falar que no início eu tenho 1 mol por litro de NO2, tudo bem? Use o valor que você quiser. Então, eu substituí o NO2 por 1. Velocidade inicial vai ser igual. K que multiplica 1 ao quadrado. 1 ao quadrado não dá 1? Velocidade inicial é igual a K. Tudo bem? O exercício falou para nós dobrarmos a concentração de NO2. Eu utilizei um valor inicial de 1, que eu quis. Você pode usar o valor que você quiser. Se eu dobrar essa quantidade inicial, então nós vamos passar para 2, certo? Então, velocidade vai ser igual a K, que multiplica 2 elevado ao quadrado. Velocidade vai ser 4K. No início a velocidade não era K? Depois passou para quanto? Para 4K, certo? Então a nossa velocidade quadriplicou. Por isso que eu posso falar que a resposta é letra E. Tudo bem? Então é assim que a gente resolve esses tipos de exercícios, ok? Certo? Então é isso, pessoal. Próxima aula de cinética eu vou falar para você sobre a questão de reações que são feitas em mais de uma etapa, certo? Para a gente finalizar a parte de cinética química, ok? Valeu, grande abraço a todos, até a próxima.